Olá, vamos continuar. Ao fundo, o som da pururuca brigando com alguém. Bom, o livro é O Poder do Hábito, o trecho é o de número 16, página 77. A regra de ouro da mudança de hábito. Por que a transformação acontece? O relógio na outra ponta do campo diz que restam 8 minutos e 19 segundos, quando Tony Dungy, o novo treinador-chefe dos Tampa Bay Buccaneers, um dos piores times da National Football League. Esse inglês eu vou falar para vocês, engasga. E talvez da história do futebol americano profissional. Começa a sentir um pequeno lampejo de esperança. É um fim de tarde de domingo, 17 de novembro de 96. Os Buccaneers estão jogando com San Diego contra os Chargers, um time que apareceu no Super Bowl no ano anterior. Os Bucs estão perdendo por 17-16. Eles vêm perdendo o jogo inteiro, vêm perdendo a temporada inteira, vêm perdendo a década inteira. Nossa, coitados. Fazem 17 anos que os Buccaneers não vencem um jogo na costa oeste. E muitos dos jogadores atuais estavam no ensino fundamental da última vez em que os Bucs tiveram uma temporada vitoriosa. Este ano, até agora, o recorde deles é de 2-8. Num desses jogos, o Detroit Lions, um time tão ruim que depois seria descrito como o passado de um time sem futuro. Nossa, forte. O passado de um time sem futuro. Venceu os Bucs por 21-6 e 3 semanas depois derrotou de novo por 27-0. Um comentarista de jornal começou a chamar os Bucs de capacho cor de laranja dos Estados Unidos, referindo-se às cores do time. A ESPN está prevendo que Dungy, no emprego apenas desde janeiro, pode ser demitido antes do fim do ano. Na lateral do campo, no entanto, quando Dungy observa seu time se preparar para o próximo jogo, parece que o sol finalmente surgiu entre as nuvens. Ele não sorri, nunca deixa suas emoções transparecerem durante um jogo. Mas alguma coisa está acontecendo em campo, algo pelo qual ele vem trabalhando há anos. Enquanto as vaias da torcida hostil de 50 mil pessoas chovem em cima dele, Tony Dungy vê algo que ninguém mais vê. Ele vê uma prova de que seu plano está começando a dar certo. Tony Dungy estava esperando por aquele emprego fazia uma eternidade. Durante 17 anos, ele rondara as laterais dos campos como treinador assistente, primeiro na Universidade de Minnesota, depois para os Pittsburgh Steelers, depois os Kansas City Chiefs, gente do céu, e depois novamente do Minnesota para os Vikings. 4 vezes na última década, ele tinha sido convidado para entrevistas em cargos de técnico-chefe em times da NFL. Todas as 4 vezes, as entrevistas não tinham ido bem. Parte do problema era a filosofia de Dungy como técnico. Em suas entrevistas de emprego, ele explicava pacientemente sua crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Dizia que queria fazer com que os jogadores que os jogadores parassem de tomar tantas decisões durante um jogo. Queria que eles reagissem automaticamente, por hábito. Se ele conseguisse incutir os hábitos certos, seu time venceria. E ponto final. Os campeões não fazem coisas extraordinárias, explica Dungy. Fazem coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar. Rápido demais para o outro time reagir. Seguem os hábitos que aprenderam. Como perguntavam os donos, você vai criar esses novos hábitos? Ah, não. Ele não ia criar novos hábitos, respondia Dungy. Os jogadores passavam a vida inteira formando os hábitos que os levavam à NFL.
Nenhum atleta vai abandonar esses padrões só porque algum novo treinador mandou. Então, em vez de criar novos hábitos, Dung ia mudar hábitos atingidos. Desculpe. Então, em vez de criar novos hábitos, Dung ia mudar hábitos antigos dos jogadores. E o segredo de mudar os velhos hábitos era usar o que já estava dentro da cabeça deles. Os hábitos são um loop de 3 etapas: a deixa, a rotina e a recompensa. E Dung só queria atacar a etapa do meio, a rotina. Ele sabia por experiência que era mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existisse algo familiar no começo e no fim. Inteligente ele, esperançoso também. Vamos ver o que vai dar. Sua estratégia como técnico personificava um axioma. Axioma. O que é um axioma? Uma regra de ouro da mudança de hábito que, segundo mostraram estudos e mais estudos, está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças. Dung reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. Em vez disso, para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Em vez disso, uma nova rotina. Eis a regra: se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo o comportamento pode ser transformado, se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. A regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo, obesidade, transtornos obsessivos compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos. E entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos. Tentativas de parar de fazer lanches, por exemplo, muitas vezes fracassam, a não ser que haja uma nova rotina para satisfazer as velhas deixas e anseios por recompensa. Um fumante geralmente não consegue largar o vício se não encontrar alguma atividade para substituir os cigarros quando seu anseio por nicotina é deflagrado. 4 vezes, Dung explicou sua filosofia baseada nos hábitos para dirigentes do time. Não, errei. Não é do time. É de times. 4 vezes eles ouviram educadamente, agradeceram-no por seu tempo e depois contrataram outra pessoa. Então, em 96, os lamentáveis Buccaneers o chamaram. Dung viajou até Tampa Bay e mais uma vez apresentou seu plano de como eles podiam vencer. Um dia depois da entrevista final, eles lhe ofereceram o emprego. O sistema de Dung acabaria transformando os Bucs num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornaria o único treinador da história da NFL a chegar às finais em 10 anos consecutivos. O primeiro técnico afro-americano a vencer um Super Bowl e uma das figuras mais respeitadas do esporte profissional. Suas técnicas como treinador se disseminariam por toda a liga e todo o mundo dos esportes. Sua abordagem ajudaria a esclarecer como se transformam hábitos na vida de qualquer pessoa. Mas tudo isso ainda estava por vir. Hoje, em San Diego, Dung só queria vencer. Do seu banco de técnico, ele olha o relógio. Restam 8 minutos e 19 segundos do jogo. Os Bucs vêm perdendo o jogo inteiro e desperdiçaram uma oportunidade atrás da outra, como é típico deles. Se a defesa não fizer alguma coisa agora mesmo, este jogo estará perdido de fato. San Diego está com a bola na sua própria linha de 20 jardas e o quarterback dos Chargers, Stan Humphries,
está se preparando para liderar uma investida com a qual ele espera fechar o jogo. O relógio começa... Desculpa, dei uma pausada. O relógio começa a contar e Humphries está a postos para tomar a bola. Mas Dung não está olhando para Humphries. Em vez disso, está observando os seus próprios jogadores se alinharem numa formação que passaram meses aperfeiçoando. Tradicionalmente, o futebol americano é um jogo de fintas e contrafintas, dribles e manobras falsas. Os treinadores com os livros de táticas mais volumosos e os esquemas mais complicados geralmente vencem. Dung, no entanto, adotou a abordagem contrária. Não está interessado em complicações e artimanhas. Quando os jogadores de defesa de Dung se alinham, fica óbvio para todo mundo qual tática exatamente eles vão usar. Dung optou por essa abordagem porque, em tese, ele não precisa de artimanhas, apenas precisa que seu time seja mais rápido que todos os outros. No futebol americano, os milissegundos importam. Por isso, em vez de ensinar seus jogadores centenas de formações, ele ensinou-lhes apenas um punhado delas. Mas as praticaram inúmeras vezes até que os comportamentos se tornassem automáticos. Quando sua estratégia funciona, seus jogadores conseguem avançar numa velocidade insuperável. Mas isso é só quando funciona. Se seus jogadores pensarem demais, hesitarem ou questionarem seus instintos, o sistema cai por terra. E até agora os jogadores de Dung só têm feito besteira. Desta vez, no entanto, enquanto os Bucks se alinham na linha de 20 jardas, há algo de diferente. Pensemos, por exemplo, em regra, Upshaw, um defensive end dos Buccaneers, que se instalou numa posição de 3 pontos na linha de scrimmage, em vez de percorrer a linha com os olhos, tentando absorver o máximo de informação possível, Upshaw está olhando apenas para as deixas em que Dung lhe ensinou a se focar. Primeiro ele olha de relance para o pé de fora do lineman adversário. Seus dedos dos pés estão recuados, o que significa que ele está se preparando para bloquear enquanto o quarterback passa. Em seguida, Upshaw olha para os ombros de lineman, voltados levemente para dentro, e o espaço entre ele e o jogador mais próximo, alguns centímetros mais estreitos do que o esperado. Upshaw praticou como reagir a cada uma dessas deixas tantas vezes que a essa altura ele não precisa pensar no que fazer, apenas segue seus hábitos. O quarterback de San Diego se aproxima da linha de scrimmage e olha de relance para a direita, depois para a esquerda, grita a contagem e toma a bola. Ele recua 5 passos e fica aprumado, girando a cabeça, procurando alguém livre para receber. 3 segundos se passaram desde que a jogada começou. Os olhos do estádio e as câmeras de TV estão voltados para ele. Por isso, a maior parte dos observadores não enxerga o que está acontecendo entre os Buccaneers. Assim que Humphries toma a bola, Upshaw entra em ação, dentro do primeiro segundo da jogada. Ele disparou para a direita, cruzando a linha de scrimmage, tão rápido que o lineman do ataque não conseguiu bloqueá-lo. No segundo seguinte, Upshaw correu mais 4 passos para frente, numa velocidade estonteante. Em mais 1 segundo, o Upshaw deu mais 3 passos largos para perto do quarterback, trajetória que o lineman do ataque não poderia ter previsto. Conforme a jogada avança para seu 4º segundo, nossa, quanta coisa em alguns segundos, né? Humphries, o quarterback de San Diego, de repente está exposto. Ele hesita, vê Upshaw com o canto do olho, e é nesse momento que Humphries comete seu erro. Ele começa a pensar. Humphries avista alguém do seu time em tight end
tight end novato chamado Brian Rocher, 20 jardas mais à frente no campo. Há outro receiver do San Diego, muito mais perto, agitando os braços, pedindo a bola. O passe curto é a escolha segura. Em vez disso, Humphries, sob pressão, executa uma análise de fração de segundo, inclina o braço para trás e lança a bola para Rocher. Essa decisão apressada é exatamente o que Dunk estava torcendo para acontecer. Assim que a bola está no ar, um safety dos Buccaneers, chamado John Lynch, começa a se mover. A tarefa de Lynch era simples. Quando a jogada começou, ele correu para um ponto específico do campo e ficou esperando sua deixa. Há uma enorme pressão para que ele improvise nessa situação, mas Dunk treinou Lynch até que sua rotina virasse automática. E como resultado, quando a bola sai das mãos do quarterback, Lynch está postado a 10 jardas de Rocher, esperando. Enquanto a bola gira no ar, Lynch interpreta suas deixas, a direção do rosto, das mãos do quarterback e espaçamento entre receivers, e começa a avançar antes que fique claro onde a bola vai cair. Rocher, o receiver de San Diego, pula para frente, mas Lynch o contorna, intercepta o passe. Antes que Rocher consiga reagir, Lynch dispara pelo campo afora rumo à end zone dos Chargers. Os outros Buccaneers estão perfeitamente posicionados para abrir caminho para ele. Lynch corre 10, depois 15, depois 20, depois quase 25 jardas antes de ser finalmente empurrado para fora do campo. A jogada inteira durou menos de 10 segundos. 2 minutos depois, os Bucs marcam um touchdown, assumindo a liderança pela primeira vez no jogo inteiro. E pelo jeito na última década, né? 5 minutos depois, eles fazem um field goal. Nesse meio tempo, a defesa de Dunk bloqueia cada tentativa de San Diego de reverter o placar. Os Buccaneers vencem por 25-17. Nossa, de lavada. Eu vou parar por aqui porque já acabou meu tempo de leitura. Estourei um pouco, mas a gente volta no próximo vídeo, a partir da página 83. Até mais!